O Flamengo, meus senhores, tem 2 reforços engatilhados. Um pode ser aquele tiro certeiro no alvo. O outro pode ser aquela pistolinha d'água. Entendeu? Pode não acontecer nada. Mas aí é onde eu quero entrar. O Flamengo buscando acordo de 18 milhões para comprar 100% do Claudinho, que pode, inclusive, até não ser por 100%, pegar uma parte para destravar a negociação, que aí tá o Claudinho, que saiu no último final de semana meio bravo com o técnico e tal, mas como o Zenit contratou o meia da seleção russa justamente para essa posição, já prevendo essa possível negociação, a história começa a ganhar um corpo mais facilitado ao Flamengo. Então a gente pode até destrinchar o que pode agregar esse Claudinho. Bom, pode não, vai agregar bastante, mas como que se escala numa equipe que vai ter uma forte concorrência agora do meio para frente. E a outra negociação que está travada é com o Marco Antônio. O Marcos Antônio, né? Que é Marcos Antônio, enfim. Mas que é um jogador que pertence a Lazio, estava no PAOK da Grécia. Que teve uma passagem pelo Shakhtar. Mas que, sinceramente, cara, gastar essa energia toda por ele, eu tô achando muito que o Flamengo desnecessário. tem. Cara, eu vou te falar, até o Claudinho, assim... Porque claro o Claudinho justamente pode fazer essa função centralizado também, como já jogava no Bragantino. Porque quando jogava no Bragantino, o Claudinho dividiu o setor ofensivo com o Arthur. O Arthur jogava aberto pela direita e ele como centralizado. Então ele pode fazer a função de camisa 10. Pra que gastar energia com um atleta que, na minha modesta opinião, é bem mediano? Claudinho não. Claudinho é outra prateleira. Marcos Antônio... eu confesso que vi muito pouco do Marcos Antônio, não consigo nem julgar, mas o que eu acho é que o Flamengo não precisa desse jogador nesse momento. Não. Né? Então, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes é pouco considerada, assim, traçando um paralelo, guardadas as proporções. É que nem o Mbappé chegando no Real Madrid. Você fala, vai melhorar o time, mas quem que vai sair, entendeu? Você acha que as pessoas não consideram 12, direito? Né? Não vai dar pra... Não cabe todo mundo. Se o Flamengo não for perder o Arrascaeta, como acho que não vai, o De La Cruz, não vai perder... Já tá falando de Paquetá, ainda vem Claudinho, eu acho que... Sinceramente... Não acredito que vem. Talvez o Claudinho seja porque já não andou do Paquetá, né? Eu acho até o Claudinho poderia ser mais útil do que o Paquetá. Porque já tem o Gerson, que é de uma característica parecida ao Paquetá, enfim. Mas eu acho que o Claudinho, se vier, de fato, fortalece ainda mais um elenco que já é excepcional. É um jogador que eu, pessoalmente, esperava mais na carreira dele. Achei que ele fosse ser um jogador de seleção brasileira, de um grande clube europeu. Ele quis ir pro Zenit, esperava que a guerra fosse explodir, né? Mas mesmo sem guerra lá, os caras não liberam fácil também, né? Só libera pra China ou pra Arábia Saudita. Mas ainda o Zenit, quando estava na vitrine europeia, disputando as competições, muitos jogadores eram convocados para a seleção. Sim. O Zenit sempre teve atletas que foram cedidos à seleção. O problema não foi o Zenit, o problema foi a guerra. Mas eu acho que aí tem a questão, o cara tá na Rússia, uma competitividade muito baixa, tem poucos times bons na Rússia. Hoje em dia nem tem mais, né? Naquela época de CSKA, tal, até tinha um pouco mais de Spartak, enfim. Ele tá numa liga muito ruim, eu acho que isso é um problema também. O cara vem pra cá, não sei se já chega jogando num nível alto de competitividade, enfim, eu acho uma boa contratação se vier. Mas não acho que o Flamengo precise também ficar, 18 se milhões desdobrando. Vale? Você pagaria? 18 milhões. Eu acho que se o Flamengo tem condições de fazer esse investimento, eu pagaria. Porque é um jogador a mais, entendeu? O campeonato não para em data FIFA, você perde o Arrascaeta, você perde o De La Cruz, você perde o Varela, você perde o Vinha, você perde o Pulgar, o jogador se machuca. É isso aí, velho. O Flamengo estava lidando muito bem com a situação, chegou a abrir 4 pontos do Palmeiras, hoje está a 1 ou 2 atrás. 2, né? Sim, 2. Então, os caras olhando abriu o bico, né? Eu acho que o Flamengo está fazendo certo. Eu acho que tá fazendo certo. É que agora os caras voltaram, né? Agora os caras voltam. Depois, até voltar, de repente o cara não volta num bom nível. Eu acho que se você tem dinheiro... esse é o ponto. O Flamengo é quem tem dinheiro pra eu contrataria, entendeu? O Flamengo é 2 pontos do Palmeiras, já ficou a 4, né? Agora, eu mediria o esforço que o Flamengo tá tentando de destravar essa história do Marcos Antônio, que, repito, é um jogador bem nível mediano pra baixo. Eu lembro dele no Shakhtar...
normal, nada, nem nada. Claudinho é diferente, Claudinho é diferente. Não, Claudinho é outro nível. Não, jogou na seleção brasileira que foi campeã. Olímpica. Não. Bateu, inclusive, a Espanha na final, sim, né? sim. 7 jogadores desse time da Espanha que tava lá na Olimpíada. Agora, exatamente, o time campeão da Euro, né? Exatamente. Não, Claudinho, esse talvez seja aqui uma unanimidade na nossa discussão. Eu gastaria, em vez de um esforço, até porque nessa posição, Sormani, o Gerson, se precisar, pode jogar mais à frente, como um terceiro homem de meio campo, e não só segundo. O De La Cruz pode fazer essa função. Tem o Arrascaeta e tem o Claudinho, ou seja, o Flamengo tem 4 jogadores que podem jogar numa posição em que só tinha um, que era o Arrascaeta. E em vez de gastar energia em Marcos Antônio, mas aí gasta energia no lateral direito. Eu acho que o Flamengo poderia, por exemplo, ir atrás de um atacante, pensando já na perda do Gabigol. Já traz um cara agora. Não, acho que até não sei, eu acho que é uma posição meio resolvida pro Flamengo. Mas, ô, Luiz, pra mim, a posição que hoje a torcida do Flamengo não tem nenhum tipo de certeza, fixação, é a lateral direita. Também. Que é o Wesley e o Varela. O Varela tem jogado, né? Foi pra seleção, aliás, nem jogou, né? Mas ele é limitado. Vai pegar o lateral. O problema todo é que você tem laterais pra contratar. Isso é difícil, né? É difícil. Você vai contratar o Hakimi? Você consegue contratar? Não, o Palmeiras contratou você consegue o contratar Giai. o Walker? Não. Você consegue contratar o Alexander Arnold? Não consegue. Quem mais que tem lateral direito aí que é bom? O Palmeiras apostou no Giai, que é um jogador de seleção de base da Argentina. Vamos dizer, o Palmeiras vende? Palmeiras tem o Mike, não, aí vende. Quem mais que tem aí? Não tem. É uma posição carente Não mesmo. tem. Ele tem que olhar e peneirar em América do Sul, peneirar no futebol mexicano, não sei, na Europa, consegue repatriar alguém. Então, vai saber. Peneirar, né? Eles peneiraram com o Varela, não deu certo. Como já tinham peneirado antes com outro lateral, que era... Como é que era o nome do outro lateral? Tinha um outro lateral aí. Bom, enfim. Então... O Isla. Isla, isso. Era o chileno. E veio da Juve. Veio da Juve. Veio da Juve. Entendeu? Então, Tem que contratar um lateral direito? Tem. Lateral esquerdo? Tem. Lateral esquerdo tá bem. Vinha e o... Sim, não, lateral esquerdo tá resolvido. Eles tentaram contratar o Danilo. Tentaram contratar o Danilo. O Tite pediu. O Tite pediu. Entendeu? Acho que seria legal. Pro futebol brasileiro. Claro que cabe. Pra seleção, não. Não, seleção não. Seleção, esquece. não. Seleção é outro Mas nível. pra jogar no Flamengo? Cabe. Cabe. Ele, inclusive, é flamenguista. Ele já disse que gostaria. Então, eu tentaria esse tipo de esforço. Você convencer um cara como o Danilo, como o Flamengo trouxe o Rafinha à época, né? Que também já estava perdendo espaço na equipe, meio parecido, já com a mesma idade. Enfim, bom, é a tentativa que eu faria. Agora, não gastaria R$1 em Marcos Antônio. Eu realmente não conheço praticamente nada do jogador, mas acho que se ele fosse tão bom, ele não estaria emprestado ao PAOK pela Lazio. Sim, não, a Lazio não quis, não teve espaço numa equipe. Ele jogava onde? Aqui no Brasil? Não, ele era a base do Atlético Paranaense e foi jogar em Portugal, essas coisas todas, entendeu? Ele se criou fora do Brasil. Mas, repito... É ele, né? Hoje a Lazio não tinha ninguém. A Lazio, ela perdeu o Milinkovic-Savic pro Al Hilal. E ele poderia fazer essa função e não conseguiu fazer. Ficou Alberto. Eles são o Luiz Alberto jogando hoje lá no meio. Então, assim, o Felipe Anderson foi embora. Ou seja, espaço abriu na Lazio. Espaço abriu para que ele pudesse se criar. Né? Então, e tá emprestado pro 5º, 6º escalão da Grécia, que é o PAOK. Inclusive, o time de onde surgiu o Abel Ferreira pro Palmeiras, né? Então, assim, com todo respeito, acho que o Flamengo tá dando 2 tiros. Um que vai ser na água, e o outro, pra mim, que vai ser um tiro certeiro, né?